1º de março de 2026 e o nosso querido amigo, o nosso irmão Scott Ritter, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, bem, Scott. Pois é. Deixe-me começar, Scott, com o que está acontecendo agora entre o Irã e os Estados Unidos, a guerra de que falávamos antes. E agora tudo está acontecendo. Vimos o que aconteceu até agora e o que está acontecendo enquanto falamos. E como você vê a situação? Os Estados Unidos começaram, juntamente com Israel, começaram com a decapitação, como eles chamam, a chamada decapitação, o assassinato do líder do Irã, líder supremo do Irã, o que é de particular importância para o Irã e para toda a região. E os comandantes, alguns comandantes no Irã. Como você viu a estratégia dos Estados Unidos e a forma como a guerra está se desenrolando agora? Bem, permita-me colocar a questão assim. Os Estados Unidos forneceu a Israel informações da localização de Ali Khamenei e outras figuras iranianas de alto escalão, e os primeiros 6 mísseis disparados por Israel, sim, os primeiros 6 mísseis atingiram a residência de Ali Khamenei, matando-o e, segundo algumas fontes, até 40 outros iranianos, muitos dos quais eram altos funcionários da liderança. Agora, o objetivo principal desta campanha é a mudança de regime e, como já discutimos, e acredito que estou registrado com você dizendo que a primeira coisa que será feita é um ataque de decapitação e que o alvo número 1 seria Ali Khamenei. E eu disse, acho que vamos matá-lo. E matamos. Agora, será que isso significa que vencemos a guerra? Não, na verdade, significa exatamente o oposto. Os primeiros 6 mísseis que foram lançados e que realizaram com sucesso um ataque de decapitação garantiram que os Estados Unidos e Israel irão perder esta guerra. Olha, sabe, eles não foram atrás de Ali Khamenei enquanto ele tentava se esconder dos mísseis americanos. E, sabe, não se pode argumentar que este era um covarde fugindo, sabe, tentando se esconder de um destino que seria imposto ao povo iraniano. Você não precisa ser o maior analista de inteligência do mundo para encontrar Ali Khamenei em casa, informações publicamente disponíveis, reunindo-se abertamente com outras pessoas. Nós fizemos deste homem um mártir. E quando eu digo este homem, entendam que esta é a segunda figura mais reverenciada no Islã xiita, da corrente duodecimana, a ideologia duodecimana. A única pessoa que tem uma estatura superior, pelo menos aos olhos de alguns, seria Sistani, o grande ayatollah de Najaf, no Iraque. Mas Ali Khamenei, sabe, novamente, muitas pessoas não entendem quando dizemos Velayat Faqih. Posso estar a pronunciar mal. Espero ter dito certo. Eu pratiquei, mas a tutela do Supremo Jurista é um religioso, uma abordagem que foi amplamente adotada pelo Ayatollah Khomeini quando ele estabeleceu a República Islâmica, mas a noção de que sim, o Irã é uma república constitucional, e falaremos sobre isso em um minuto, mas também é uma república islâmica e, portanto, sob a fé dos 12 imames, e não quero me aprofundar muito em teologia, porque posso estar errado porque não sou teólogo, e não quero, sabe, e B, estamos indo pelo caminho errado. Mas, sabe, a fé xiita se baseia na noção de que quando Hussein morreu na Batalha de Karbala, que aquele foi o último imã legítimo, e agora eles estão esperando pelo retorno do Mahdi, sabe? E era uma figura tipo Jesus, ou o imã escondido voltará e tudo isso. Sabe, é a fé deles e você tem que respeitar isso. Mas o ponto é, então, no ínterim. Nós sabemos, o Scott, e você sabe que eles dizem que ele vai vir com Jesus e que eles vão vir juntos. Sim, eu sei disso. Não estou zombando de nada, isso me diverte. Quando eu não estou rindo da religião, estou rindo da minha própria ignorância fundamental. Sabe, eu estudei essas coisas, eu realmente estudei. Eu li tudo o que pude ler, mas estou tão cansado agora que, sabe, nenhuma dessas coisas, sabe, quando lidamos com a realidade e especialmente quando lidamos com a realidade histórica, há nuances. Aprendi há muito tempo, mesmo ao falar sobre a fé xiita, sabe, a interpretação do que Hussein fez na Batalha de Karbala foi um ato de martírio ou um ato de egoísmo.
Bem, sabe, isso foi interpretado ao longo dos anos por pessoas diferentes. Sabe, então o que você tem que fazer é cavar ainda mais fundo nisso para descobrir qual interpretação se aproxima mais da realidade, em oposição a, sabe, pessoas tentando distorcer dados para, sabe. Então você tem que cavar ainda mais fundo do que isso. E assim eu passei uma grande parte da minha vida tentando resolver estes problemas e problemas semelhantes. E então, quando eu rio, é apenas um reflexo do fato de que estou exausto e estou tentando cavar fundo em um cérebro já confuso e puxar dados, e meu cérebro está só ali dizendo mé, 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 sabe? Você não vai conseguir acessar isso. E então eu rio de frustração para mim mesmo, porque, como eu disse, eu não queria entrar neste diálogo porque não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para ir tão fundo. Normalmente eu teria feito a pesquisa e despertado as células cerebrais, mas o ponto é, no Irã, quando lidamos com o Velayat e Faqih, nós criamos os xiitas do Irã criaram uma posição da guardiânia da jurisprudência suprema, jurisprudência islâmica. E este é um homem que representa a expressão máxima da fé xiita, até o retorno do Mahdi. Quero dizer, é nisso que eles realmente acreditam. Você pode zombar, fazer o que quiser, eu nunca vou zombar disso. Só estou dizendo que é nisso que eles acreditam e você tem que entender isso. E muitas pessoas realmente acreditam nisso. Pause. Sabe, a questão dos duodecimanos, né? Pause é a adesão, sabe, a essa facção duodecimana, ou o que quer que seja. Pause. Eu não, de novo, estou usando palavras erradas aqui porque não estou tentando denegrir nem pause. Mas, sabe, aqueles que estão no... Porque há o ismailismo, há os niners, sabe, há diferentes formas de abraçar a fé xiita. E o duodecimano é o mais popular e é o dominante no Irã, é dominante no Iraque, é dominante no Azerbaijão. Eu acredito que a taxa de adesão seja de aproximadamente 50% no Bahrein e em outras regiões. Sabe, então, quando nos referimos a Ali Khamenei como o jurisprudente supremo, estamos a falar de um homem que é venerado como o próprio Papa por todos os católicos. Isto não é apenas um ser humano. Este é um símbolo, uma representação de Deus. Isto faz parte integrante da sua fé. E nós o assassinamos, nós o matamos. Agora, se eu fosse colocar meu chapéu de conselheiro da CIA, eu não trabalharia para eles, mas já trabalhei com eles no passado. Eu sei como pensam. Eu entendo como abordam os problemas. E se eu fosse chamado para lhes dar conselhos, e eu acreditasse no que eles estão tentando fazer, eu teria dito: a melhor maneira de derrubar o regime iraniano seria manter Ali Khamenei vivo num bunker escondido de vocês. Assim, você ataca a coragem dele, você ataca a sua própria condição de homem. Você diz, por exemplo, que tipo de homem se esconde enquanto o povo do Irã paga o preço pelos seus pecados? E você começa a denegri-lo, a atacá-lo, divulgando imagens geradas por IA dele, fazendo coisas vis de maneiras vis. E o objetivo aqui é minar a competência dentro do Irã, associando-a a este homem e, portanto, a Ebrahim Raisi, a República Islâmica. O que não se deve fazer é pegar um homem que abertamente diz: eu sou frágil, meu corpo está falhando, e minha maior aspiração é morrer como um mártir e dar a ele o martírio que ele busca. Ali Khamenei sabia que ia morrer quando realizou aquela reunião. Fosse naquele dia específico ou no dia imediatamente seguinte, ele tinha plena e inabalável consciência de que iria morrer. Ele se sacrificou de bom grado, pois sabia exatamente qual seria o desfecho de tudo. Ele tinha a certeza absoluta de que, ao permitir que Israel e os Estados Unidos o assassinassem, o povo iraniano se uniria em torno de sua fé de uma forma que não se via há muito, muito tempo. Donald Trump, ao anunciar esta operação, falou sobre como os Estados Unidos iriam criar as condições para que o povo do Irã se levantasse e tomasse as coisas em suas próprias mãos, mas que a decisão final caberia ao povo do Irã. E, para fazer isso, é preciso minar a confiança no governo e fazer com que as pessoas saiam e digam: estamos prontos para substituir este governo. Hoje, nas cidades do Irã, há multidões de pessoas lá fora ocupando as praças da cidade e estão gritando o nome de Khamenei. Mas eles não estão dizendo morte a Khamenei, eles não estão dizendo abaixo o Khamenei. Eles estão dizendo viva o mártir Khamenei. Deus louve Khamenei. Ele é agora um mártir, elevado a um status de quase santidade, e o povo iraniano está se unindo em torno dele e está se unindo em torno da causa da República Islâmica.
Perdemos a guerra no momento em que lançamos aquelas bombas ou mísseis na casa de Ali Khamenei. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Todo o resto é apenas ruído, porque esta é uma operação de mudança de regime e foi baseada na ideia de que iríamos decapitar o regime fisicamente. Mas não compreendemos a verdadeira natureza deste regime. É uma república islâmica. Enquanto falamos constitucionalmente a República Islâmica, esta república constitucional, este produto de um dos mais significativos exercícios ou expressões democráticas no Médio Oriente. O Irã é a democracia mais legítima do Oriente Médio, sim, a democracia mais legítima do Oriente Médio, e eles têm um governo que adere à Constituição. Ali Khamenei está morto. Constitucionalmente, o presidente, o chefe do Poder Judiciário e o jurista islâmico, selecionado pela Assembleia de Especialistas, criaram um conselho de emergência e esse conselho foi criado e está governando hoje. Nós não decapitamos nada. Não se pode decapitar um sistema que acredita em si mesmo. Se fosse realmente apenas sobre um homem, Ali Khamenei, então tudo estaria acabado. Mas esta é uma república islâmica que se fundamenta na fé, e se baseia numa Constituição, e essa Constituição está a funcionar plenamente, e eles têm um substituto, para preencher a posição de jurisprudência suprema até que a Assembleia de Peritos selecione outro homem. É assim que o sistema funciona, o sistema iraniano. Então não conseguimos nada, não decapitamos nada. Nós nos focamos em personalidades, enquanto desrespeitamos a realidade de que a República Islâmica é um sistema de fé, um sistema de leis fundadas numa Constituição. Talvez nós, o povo americano que vive no que supostamente deveria ser uma república constitucional, tenhamos perdido a fé na nossa Constituição. Já não funcionamos como uma república. Portanto, não estamos em posição de reconhecer quando um povo que não perdeu a fé em quem são e no que são, adere às suas normas, valores e padrões constitucionais. E é isso que o povo do Irã está fazendo hoje. As ruas não se enchem de gente buscando poder na bilis, na vil perfídia dos Estados Unidos e Israel. Estão cheias de gente que se une em torno da causa do Irã, da causa da República Islâmica, da sua fé, e jamais serão derrotados. Scott, a guerra está a acontecer, a resposta iraniana começou com os Estados Árabes, os do Golfo Pérsico, e depois expandiu-se para Israel também. Parece que os ataques estão a intensificar-se na direção de Israel com o passar do tempo. O principal é que eles queriam neutralizar os Estados Árabes para depois atacar Israel. Eles começaram com isso. E aqui está o que o general Petraeus disse na CNN, é a sua avaliação sobre isso. No meu cartão de bingo, quando começou, acho que o Golfo queria ficar de fora. Estão sendo arrastados para dentro, então é algo a observar nos próximos meses. Grande erro, eu acho, na verdade, Dana, porque, novamente, os Estados do Golfo, que eles têm atacado os Estados do Golfo. Os países do Golfo queriam ficar de fora, como o Brett disse, então eles nem sequer nos permitiram usar as suas bases em vários casos. Agora eles estão nisso. Eles foram atacados, e não só as nossas bases, mas também áreas civis. Então eles vão implementar agora as medidas defensivas, como o Brett mencionou. Temos aeronaves no céu agora. Tenho certeza de que estão sendo integradas pelo Centro de Operações Aéreas Combinadas. E se isso continuar, eles provavelmente vão tomar mais medidas. Eu quero falar sobre... Sabe, o que, afinal, os Estados Árabes do Golfo Pérsico têm para enfrentar o Irã? Porque eles estavam implorando aos oficiais iranianos, deixem-nos atacar alguns locais no deserto, e porque vocês têm que mostrar algo, e o Irã disse, não, se fizerem isso, serão destruídos. Esta é a comunicação entre os Estados Árabes e o Irã. E qual é a sua interpretação disso? Bem, em primeiro lugar, David Petraeus é um dos homens mais burros que já pisou na face da Terra. Ele nunca deveria ter recebido 4 estrelas, muito menos ser o diretor da CIA. É uma desgraça. E ele só mostra a sua ignorância das coisas. Os Estados Árabes do Golfo foram atingidos não porque são inocentes, mas porque são culpados. Eles forneceram bases para os Estados Unidos da América que ajudaram a montar este conflito. E embora os Estados Unidos possam ter retirado tropas temporariamente, ainda há infraestrutura no local que está conectada a um sistema geral. Por exemplo, podemos não ter aeronaves na base aérea de Al Udeid, no Catar, mas temos 1,1 bilhão de dólares.
ou devo dizer, tínhamos um sistema de radar avançado de 1,1 bilhão de dólares projetado para detectar mísseis iranianos no lançamento e alimentar esses dados de detecção no sistema de defesa de mísseis balísticos, protegendo Israel e outras bases aéreas. Portanto, é uma parte no conflito. E o governo do Catar não insistiu para que fosse desativado, desmantelado, removido. Ele operou. O mesmo vale para o Kuwait. O mesmo vale para o Bahrein e para os Emirados Árabes Unidos. Todos esses lugares que foram atacados são locais que abrigam instalações militares americanas que desempenham um papel contínuo. Não é um papel ativo. E existem outras questões também. Segundo alguns relatórios, uma base de operações da CIA localizada em Dubai foi atacada porque a CIA está agindo ativamente. Mais uma vez, se as pessoas compreendem a região, e eu sei que você compreende, Dubai é um centro de contrabando, de entrada e saída do Irã. E a CIA é muito ativa no uso dessas rotas de contrabando para levar recursos para dentro e para fora do Irã. Então, temos uma base importante lá que, você sabe, fala com esses operadores da DAO que fazem isso, coordenam com o governo dos Emirados Árabes Unidos em operações anti-iranianas. A outra coisa é que os iranianos sabem muito bem que, enquanto essas nações estavam dizendo, vocês não podem usar nosso espaço aéreo, vocês não podem usar isso, pelas costas, eles estavam dizendo aos Estados Unidos, se vocês forem atacar o Irã, matem o Irã, acabem com o Irã, livrem-se do regime iraniano. E então eles foram punidos de imediato. E é um sinal de que podemos punir você agora. O mais engraçado, de novo, isso só demonstra a sua ignorância absoluta. Sabe, eles têm aeronaves no ar e eles vão se integrar com o Centro de Operações Combinadas e antes. David, você acredita que a Força Aérea Saudita tem capacidade para lançar uma missão de penetração no Irã e atingir alvos de forma eficaz? Que alvos você daria à Força Aérea Saudita? Porque posso garantir-vos isto, esses alvos não serão atingidos, não serão destruídos. A Força Aérea Saudita não consegue atuar. Basta perguntar aos Houthis, basta perguntar aos Iemenitas. Os sauditas têm bombardeados sem parar desde 2014 e não conseguiram nada, porque não são muito bons. Demos-lhes aeronaves avançadas e elas não são muito boas. E agora vamos permitir que esses sauditas interfiram na nossa campanha aérea, atrapalhando a nossa campanha aérea? Eu acho que não. Sabe, nós já trilhamos esse caminho antes. Eu só quero lembrar seu público que eu já estive lá, fiz isso e tenho a camiseta. Significando que durante a Guerra do Golfo, quando mísseis iraquianos começaram a atingir estados árabes do Golfo, esses estados insistiram em ter permissão para participar de ataques punitivos contra o Iraque por seu orgulho nacional. E quando os deixamos, eles simplesmente estragaram tudo. Quer dizer, estamos falando de serem abatidos porque não são muito bons. Fugir com medo, essa é outra. Eles se aproximavam, viam a defesa aérea, davam meia volta e abortavam a missão, largavam as munições e voltavam para casa dizendo, não deu. Acho que o avião estava engasgando. Temos que pousar e mandar verificar. E foi muito problemático porque alvos que deveriam ter sido atacados a tempo para a progressão da campanha, não estavam sendo atingidos. E agora temos que trazer recursos e atacar novamente esses alvos e assim por diante. Não vamos dar a esses árabes nada para atacar porque não prestam. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não conseguem fazer e vão estragar tudo. Então, sabe, se o Irã dissesse, sim, vocês podem bombardear a Ilha dos Peixes aqui, nós lhes daremos este alvo. Vocês jogam 3 bombas na água, tiram fotos do impacto e dizem que estão bem. Isso seria um mecanismo para salvar a face. Não nos importaríamos porque é irrelevante, mas não vamos integrar essas pessoas de forma significativa numa campanha tão complexa como esta. Em primeiro lugar, para fazer isso, teríamos que expor segredos extraordinariamente sensíveis. Há muita coisa acontecendo sobre a qual as pessoas não têm conhecimento. Muita coisa acontecendo. Bem, eles teriam que ser expostos às capacidades de guerra eletrônica dos Estados Unidos, que foram, sabe, pré-carregadas com base em informações de inteligência que coletamos através de uma variedade de meios cuja classificação é frequentemente de palavra-código. E você acha que vamos dar aos sauditas acesso a informações de palavra-código? Você está louco, não vamos dar acesso a isso a ninguém. E assim não, essas pessoas não serão integradas a esta campanha. Elas estarão lá, sabe, voando em círculos no céu sobre suas capitais, temerosas do próximo passo. O Irã fez uma pausa, mas o Irã fez uma pausa dizendo, parem de apoiar os ataques americanos. Parem com isso. Expulsem os americanos do seu país. Bem, eu acredito que essa seja a exigência iraniana.
Expulsem os americanos do seu país. Se falharem em fazer isso, então são parte do problema, não parte da solução, e continuaremos a atacar vocês. E isso, eu acho que verão, é a próxima fase. Enquanto fazem essa pausa sobre os árabes, e deixe-me só dizer mais uma coisa sobre os árabes. Sabe, é engraçado, David, os árabes estão muito zangados. Não, os árabes estão com muito medo. Estão com muito medo agora por verem vulnerabilidades. Eles estão vendo estes desprezíveis e despóticos déspotas que governam estes estados árabes do Golfo a serem expostos como os pervertidos gordos que eles são. Essas princesas ricas de perfume que andam por aí, roubam dinheiro e vivem a vida de luxo, enquanto o resto do seu povo vive na miséria, que voam para Londres para se prostituir, usar drogas e beber, e depois voltam fingindo que são muçulmanas piedosas. Estão sendo expostos pelo que realmente são, ratos humanos. E o assassinato de Ali Khamenei, o martírio de Ali Khamenei, empoderou os xiitas desses respectivos, sheikados do Golfo, de uma forma que nunca antes havia acontecido. Esta é uma luta existencial. E aquilo de que eles têm medo, vou dizer-vos do que os califa do Bahrein têm medo, é que a maioria da população xiita de lá marche sobre o Palácio Real e os mate a todos, o que pode ser o seu destino. Eles podem acabar fugindo para a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita tem que se preocupar porque há muitos xiitas nas províncias orientais que podem se levantar e tomar os campos de petróleo, onde se concentra a maior parte do petróleo. O Kuwait tem que se preocupar. Os Emirados Árabes Unidos têm que se preocupar. É o que está acontecendo aqui. Esses caras estão morrendo de medo porque o Irã iniciou algo que eles não conseguem controlar. Veja, eles gostam dos acordos de Abraão porque estes criam a ficção de que os estados árabes do Golfo agem para o benefício do povo. Mas o que significa é que eles literalmente se ajoelharam diante de Israel, beijaram seu anel e aceitaram a noção de um Israel maior, mas vão subornar seu povo através da percepção de prosperidade econômica. Mas o que o Irã fez agora foi expor as inconsistências, as mentiras e a hipocrisia desses tiranos. E isso poderia, de fato, significar o fim de se não mais, talvez todos, desses déspotas pedófilos. E é isso que eles são. Quer dizer, essas não são boas pessoas, não são pessoas morais, são pessoas que vivem o estilo de vida mais desprezível imaginável. Uma que é, alimentada por ganância, luxúria, avareza e dinheiro de petróleo. Esses caras estão simplesmente nadando em dinheiro de petróleo. Nós andávamos por aí. Tínhamos a Operação Team Cup em inspeção de armas. E todo mundo queria fazer parte da Operação Team Cup. Richard Butler. Vamos lá, Richard, pode me processar. Eu amava o Discovery. Richard Butler, como presidente executivo, adorava a Operação Team Cup porque parte dela envolvia viajar pelo Golfo e pedir doações, já que a Comissão Especial das Nações Unidas era financiada não por o orçamento direto da ONU, mas sim por doações de estados membros que diziam: nós financiamos especificamente as operações dos inspetores de armas. E um lugar onde eles sempre iam era o Kuwait. E foi muito difícil. Eu pensei que queria fazer aquilo, mas mudei de ideia porque não era o que eu faço. Quer dizer, eu sou um inspetor de armas, eu não sou um diplomata que fica correndo por aí implorando por dinheiro, mas eu sei, não vou mencionar os nomes deles, mas eles sabem muito bem quem são, e eles estavam se desdobrando para ir com Richard Butler na Operação Team Cup, porque você ia para o iate do Emir, e o iate do Emir estava cheio de pessoas muito piedosas quando vocês estavam no cais. E então, quando o iate cruzava as fronteiras territoriais, a bebida aparecia e eles estavam apenas festejando, e o Emir trazia os Rolex de ouro. E ele distribuiu Rolexes de ouro para todos os membros do partido OMSCOM. E Richard Butler participou de pelo menos 3 dessas operações Team Cups, e ele recebeu um Rolex de ouro em cada uma dessas ocasiões, e ele nunca o declarou às autoridades. O governo australiano, não sei qual é o prazo de prescrição para bens não declarados, mas talvez queiram dar uma olhada nos relógios de ouro de Richard Butler e nos relógios de ouro dos outros. Quer dizer, é apenas suborno, mas mostra o quão desprezíveis essas pessoas são e o quão ricas elas são e o quão ridículas elas são, e esses relógios de ouro não foram usados. Eles não, quer dizer, não foi o Emir a dizer: desculpe, estou com poucos dólares americanos, aqui está um relógio de ouro, leve-o para Nova York e venda-o por $40 mil e use esse dinheiro para enviar Scott Ritter para o perigo no Iraque, para que ele encontre as armas de destruição em massa escondidas. Isso eu apoiaria.
Era tipo, ei, Richard Butler, estamos jogando o jogo, não é mesmo? Estamos vivendo a vida, não estamos? Toma um relógio de pulso de $40 mil, porque, que diabos, estamos aqui vivendo a vida em grande estilo. Estamos enganando os americanos. Estamos fazendo tudo certo. Estamos nos safando com perfuração inclinada e roubando os iraquianos às cegas. Então aqui está um suborno de $40 mil para você calar a sua boca sobre o que realmente está acontecendo. E outros inspetores ou pessoal da Uncum levaram esses relógios também. É com isto que estamos a lidar. Esta é a realidade da, não me faças falar, da família Khalifa no Bahrein e das suas perversões sexuais. O que eles fazem com as hospedeiras de bordo do Golfo, que eles recrutam, eles usam-nas como a sua própria reserva privada, de, sabes, o seu próprio harém de prostitutas. Eles instalam-nas em edifícios de apartamentos para que possam, sabes, dar-lhes prazer sexual, sabes, todos os meses. É assim que eles são. Saiam do Bahrein, atravessem a ponte para a Arábia Saudita e comecem a contar as mesquitas que verão no final da ponte, construídas por sauditas piedosos que estão a deixar o Bahrein, compreendendo os pecados que cometeram. É com quem estamos lidando aqui, é com quem os iranianos estão lidando. Não estou dizendo que os iranianos são perfeitos. Há muita informação de que os ayatollahs e imãs iranianos são tão humanos e falíveis quanto as demais pessoas. Há evidências de corrupção. Há evidências de prostituição. Há evidências de qualquer tipo de má conduta, porque são seres humanos. Mas a República Islâmica do Irã não é sistematicamente falha como o Reino Saudita, o Reino da Arábia Saudita. Os iranianos são pessoas piedosas. Olhe para Ahmadinejad, que aparentemente foi morto, a propósito, o ex-presidente. Ele vivia a vida mais humilde possível. Quer dizer, este é um homem que poderia ter se enriquecido com muitas riquezas, e ele vivia a vida de um simples aposentado, cuidando da sua própria vida. Ele foi assassinado pelos israelenses e pelos americanos porque estão zangados com o papel que ele desempenhou em levar o programa nuclear iraniano ao nível em que estava. Ele era o presidente quando todas as descobertas aconteceram, então o assassinaram porque estão zangados com ele por fazer o que lhe era legalmente permitido. Eles o assassinaram, mas este não era um homem aposentado, cercado por mulheres bonitas e bebendo à toa. Este é um homem piedoso que vivia a vida de um aposentado piedoso, uma vida simples, e nós o assassinamos, nós o assassinamos, nós o assassinamos. Olha, sabe, os iranianos estão literalmente um nível acima das nações árabes do Golfo. Não estou aqui para criticar o povo árabe em si. Eu nunca faria isso, mas o que estou a dizer é que o povo árabe se tem deixado governar por estas monarquias desprezíveis por tempo demais, estas monarquias que nada têm a ver com a democracia, nada a ver com, sabes, servir o povo, mas explorando os recursos naturais dos seus países para os seus próprios benefícios, totalmente. E você está falando sobre a liderança desses estados árabes, porque nós sabemos que as pessoas, elas são de fato diferentes e temos que traçar essa linha clara entre a liderança e as pessoas que vivem nesses países. Scott, você mencionou que as primeiras 6 bombas foram disparadas por israelenses e qual é a sua compreensão sobre o ataque a esta, escola de meninas, e eles assassinaram estas, garotinhas na escola? Mais de 100 e, se não me engano, 12 dessas crianças foram mortas naquela escola. O que foi aquilo? Como isso pôde acontecer numa operação dessas? Novamente pura especulação, baseada na minha compreensão de como o direcionamento de alvos funciona em apoio a uma campanha aérea estratégica. Quando lançamos a Operação Tempestade no deserto contra o Iraque em janeiro de 1991, cada alvo que atingimos, e quero dizer, nós tínhamos um plano. O plano já estava programado há muito tempo. Aeronaves iriam decolar com munições específicas a bordo para voar um perfil de ataque, para lançar uma bomba num alvo identificado, e havia uma razão para atingir o alvo. Tínhamos um pacote de inteligência que dizia isto é o que o alvo é, isto é o que o alvo faz, e então estávamos a lançar a bomba para obter resultados no terreno que iriam impactar a capacidade do alvo de fazer aquilo que ele deveria fazer, e nós desenhamos os pontos de impacto. Minha função era revisar os alvos após o bombardeio para ver se realmente atingimos aqueles pontos de impacto onde obtínhamos a indicação visível de sucesso, mas eu estava a par de tudo, porque eu li todos os pacotes de alvos
Estes eram alvos viáveis. Estes eram todos alvos legítimos sob a lei da guerra e estavam bem definidos. À medida que a guerra avançava e começávamos a destruir esses alvos, algumas coisas acontecem. Primeiro, passamos para alvos subsequentes. Mas segundo, você obtém alvos derivados. Ou seja, se você explodisse um prédio, mas os iraquianos tivessem evacuado o prédio, agora você tem que procurar por locais de evacuação. Então, você começa a coletar dados sobre os pontos de evacuação, etc. Se você persegue alvos de liderança e eles não estão no prédio principal que você explodiu, você começa a buscá-los. Eu estive envolvido em uma operação de busca, sabe? Envolvendo Saddam Hussein. Fui convocado para uma reunião com o príncipe Turki, chefe da inteligência saudita. O general Waller, o vice-comandante, estava lá. E fui informado por Turki a respeito de informações sensíveis que os sauditas possuíam sobre a movimentação de Saddam Hussein de Bagdá para Basra para a realização de algumas reuniões de alto nível. E recebi uma descrição detalhada do prédio onde ele supostamente estaria dentro de um determinado período de tempo, e meu trabalho era localizar aquele prédio, preparar um pacote de alvo para ataque e lançar bombas sobre aquele prédio para eliminar Saddam. Bem, passei algum tempo fazendo isso, mas com o tempo limitado, estou apressado. Então, estou lá trabalhando com um analista de imagens muito competente e nós identificamos 3 alvos que atendem aos critérios. E eu os redigi e os enviei e lançamos bombas em todos os 3 alvos. Agora, logo de cara, você sabe que 2 dos alvos não são o alvo. Suponhamos que eu acertei e um deles era o alvo. 2 deles não são. E procuramos residências. Então explodi 2 casas automaticamente que estavam cheias de pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com Saddam. A terceira, se fosse Saddam, mataríamos pessoas inocentes de qualquer forma. Mas isso era considerado dano colateral, dano aceitável. Acontece que Saddam não estava lá. E explodimos 3 casas e matamos pelo menos 3 famílias. É assim que isso acontece. É assim que isto acontece. Mas isto normalmente acontece mais tarde na campanha aérea, quando o caos tomou conta da guerra. E agora estamos à procura de, alvos que não estão bem definidos. Estamos à procura de conceitos e estamos a tentar concretizar esses conceitos, colocá-los num local físico no terreno e alcançar a destruição. A razão pela qual isso não acontece de imediato é porque normalmente se tem um plano de alvos muito bem elaborado e assim por diante. Para Israel atacar esses alvos, ou o CENTCOM, acho que, na verdade, foram os americanos que o atacaram, porque a escola fica no sul do Irã, em Manab, eu acredito. Então foram os Estados Unidos que o atacaram. O que significa é que nos foi dado um conjunto de problemas, a supressão das capacidades de lançamento de mísseis iranianos, porque se estiver em Manab, é a isso que se relaciona. E estamos procurando não apenas locais de lançamento, mas também locais de comando e controle, e assim por diante. E alguns operadores de alvos, analistas de fotos, olharam para este edifício e determinaram que este edifício era uma instalação de comando e controle. Talvez eles tenham visto algo, talvez haja algo eu não sei a informação de inteligência, mas alguém determinou que este edifício é um alvo digno de receber mísseis. E informação que foi feita de forma totalmente deliberada. Isso nos mostra que a nossa inteligência é algo verdadeiramente horrível. Horrível, porque para que nós possamos acreditar que uma escola secundária que esteja ativa para meninas de 6 a 12 anos são um alvo de comando e controle, significa que erramos completamente. O que agora nos leva às bombas que estão caindo. Se erramos tanto assim, isso significa que erramos tudo. Isso significa que não estamos explodindo nada. Estamos explodindo alvos que os iranianos nos deram. Bem, quero dizer, de novo, só posso me guiar pela experiência passada. Amer Rashid Al-Odeidi era Al-Obeidi era o ministro do petróleo, mas ele também era o sujeito que costumava ser o diretor da Comissão Industrial Militar Iraquiana. E estávamos a conversar, acho que por volta de 1993, e ele estava a ficar frustrado comigo porque eu continuava a chegar e a realizar estas inspeções que continuavam a expor os iraquianos como mentirosos na periferia. Mas ele disse, olha, Então vocês nos explodem na guerra. Vocês explodem tudo o que há. Vocês explodem nossos arquivos. Vocês explodem tudo o que existe.
E estamos tentando reconstituir as coisas. E te contamos uma história baseada em dados incompletos que temos. E você, sendo o Scott Ritter brilhante que é, desfaz nossa história e encontra inconsistências e realiza inspeções que mostram que estávamos errados. E então você vem aqui e me chama de mentiroso na minha cara. Eu disse, bem, você me contou uma história que acabou não sendo verdade. E eu posso provar que isso não é verdade agora mesmo. E ele disse, o grande Scott Ritter. Você é tão incrível, você tem ideia do quão facilmente eu consigo te controlar? Ele disse, eu sei, por exemplo, que você é dependente de um certo fluxo de informações que provém dos curdos. Ele disse, e se eu estabelecesse uma célula especial? E nós perguntamos, como podemos lidar com Scott Ritter? Como podemos tomar o controle das suas inspeções? E esta célula especial produz informações de inteligência. Se fizermos um bom trabalho, teremos as fotografias, teremos tudo, e deixaremos que seja descoberto pela corrente curda, e esses dados chegam até vocês, e então vocês começam a inspecionar esses locais. Agora nós os controlamos, porque conhecemos a relação de causa e efeito, e nós os controlamos e vamos controlar suas inspeções. E mais tarde eles fizeram exatamente isso com certas inspeções. Eles assumiram o controle do processo de inspeção, controlando o fluxo de dados. A razão pela qual eu menciono isso é que os iranianos são cheios de pessoas muito inteligentes e eles vêm se preparando para esta guerra há muito tempo. Eles têm observado os Estados Unidos travar guerras no Iraque, na Síria e no Afeganistão. Eles entendem como coletamos inteligência. Eles compreendem como coletamos inteligência e têm nos alimentado com fluxos falsos de informações há já algum tempo, o que nos levou a elaborar listas de alvos, onde estamos gastando recursos preciosos para explodir coisas que simplesmente não existem. Os iraquianos fizeram isso durante a campanha anti-Scud no Iraque Ocidental. Os iraquianos sabiam que quando começamos a enviar recursos para lá, teriam problemas para conseguir uma janela de oportunidade de lançamento ou seriam atingidos. Então, o que eles faziam era criar uma unidade de isca que montava locais de isca fixos que chamariam nossa atenção e para onde enviaríamos bombardeiros e depois criavam um local de isca móvel, ou seja, teriam alvos em movimento que seriam detectados, reportados e o resto dos recursos vinha para cá. E enquanto estávamos lá fora bombardeando iscas fixas e indo atrás de iscas móveis, os 2 lançadores reais escaparam de Al-Qaim, dispararam seus mísseis contra Israel e fugiram e se safaram. É isso que o Irã está fazendo. O Irã está conduzindo uma campanha com essa sofisticação e assim por diante. Se você olhar muitas das imagens que Israel publicou sobre a destruição de lançadores iranianos, estes são lançadores de isca colocados lá pelos iranianos para absorver isso. Eles divulgaram informações sobre locais fixos e israelenses e americanos estão bombardeando esses locais, mas não há nada nesses prédios. Já foram evacuados há muito tempo. Sabe, nós podemos ocasionalmente acertar e explodir algo, mas tudo bem, porque os iranianos têm um sistema que, sabe, tem profundidade suficiente para absorver perdas e continuar funcionando, e o vemos continuar funcionando hoje. Os iranianos vêm se preparando para esta campanha há muito, muito, muito tempo. O bombardeio desta escola é indicativo do fato de que não temos um quadro de inteligência claro. Agora as pessoas dizem, bem, Scott, fomos bons o suficiente para pegar Ali Khamenei no primeiro dia. Não fomos tão bons, pessoal. Ele estava sentado em casa. Estou apenas sentado em casa. Ele queria ser morto. Nós caímos na armadilha dele. Ali Khamenei, um homem que provavelmente tinha cancro, um homem que abertamente disse que o seu corpo o está a falhar, morreu a morte de um mártir. E ao fazê-lo, ele salvou a República Islâmica do Irão, porque as pessoas agora uniram-se em torno dessa causa como nunca o tinham feito antes. Isso é uma prova cabal da forma como os iranianos exploraram o nosso sistema de guerra. Pensamos que estávamos a realizar um ataque de decapitação com os primeiros 6 mísseis, mas garantimos que perdemos a guerra e os iranianos garantiram que perdemos a guerra também, porque tudo o que fizemos foi transformar Ali Khamenei num mártir. Sim. Enquanto falamos, Scott, soubemos que o Irã atingiu 3 petroleiros, petroleiros britânicos e americanos no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, porque eles estão cientes de que, ninguém pode passar por este estreito, porque há algum tipo de bloqueio acontecendo lá. E como você vê, e tenho certeza que você viu as imagens que vêm de Israel, Tel Aviv está sendo atingida, mísseis bem sérios estão atingindo Tel Aviv, Irã, Teherã está sendo estão atingindo Teherã também.
Como você enxerga isso? Parece-me que o Irã começou a aplicar uma estratégia que eles tinham no fim da Guerra dos 12 Dias. Sabe, não ir assim, sabe, assim, intensificando o campo de batalha, indo pouco a pouco e aumentando gradualmente o número de mísseis que podem disparar contra Israel. Bem, algumas coisas a considerar. Em primeiro lugar, vamos olhar para Teherã. O que Israel está a explodir hoje? Estão a explodir locais conhecidos. Estão explodindo a academia de polícia, os quartéis da polícia. Estão explodindo o prédio do quartel-general de comando da Guarda Revolucionária. Você acha que a polícia acordou esta manhã e disse: vamos todos trabalhar na delegacia hoje e sentar lá e deixar os israelenses nos matar? Não, eles estão dispersos. Você acha que alguém estava no prédio de comando da Guarda Revolucionária? Não. Então, Israel está a bombardear o que parecem ser apenas alvos vazios. Mas, o que é que o Irã atingiu, de facto, ontem? Eu vou pronunciar mal o nome, mas Beit Shabim... Sim, sim, Beit se chama... Deixa eu procurar. É Beit Shamin? É algo assim, sim. Vou dar uma olhada aqui. De novo, eu pronunciei mal eu pronuncio mal o meu próprio nome, então com certeza vou atrapalhar todo o resto. É isso que acontece quando um fuzileiro naval fala com você sobre coisas complexas. O cérebro não consegue necessariamente traduzir isso em palavras discerníveis. Mas o ponto é o seguinte: aquele prédio que foi atingido, supostamente, era o local onde líderes israelenses de alto escalão, líderes de combate, estavam se reunindo para ter uma conferência sobre este conflito. Eu pensei que talvez fosse... Beit Shemesh, perdão, não foi T, disse Beit Shabim, Beit Shemesh. Beit Shemesh, tomate, batata. Sabemos do que estamos falando? A questão é que o local foi atingido pelos iranianos e há vítimas. Então, as pessoas que eles queriam atingir estão lá dentro. Se eu conheço os israelenses como conheço os israelenses, essa decisão de ir para aquele prédio foi tomada no último segundo por razões de segurança operacional. Bem, e... sabe, havia, pelo menos 3 alvos ou 3 lugares para onde poderiam ter ido. E naquela manhã, eles tomaram a decisão de ir para este lugar e então foram atingidos. Os iranianos fizeram isso de propósito porque agora os israelenses estão dizendo: alguém sabia disso. Alguém sabia que fomos lá, a sala de reuniões tinham o tempo e nos atingiram com um míssil que não pudemos abater. Isso apavora os israelenses para valer. Os iranianos estão atingindo alvos em Israel e tudo isso mostra aquele nível de conhecimento. Agora voltemos à escola. Não sabemos o que bombardeamos. Não sabemos o que bombardeamos. Os israelenses agora têm consciência de que os iranianos sabem precisamente o que estão bombardeando e que estão atingindo o alvo. É algo muito assustador. E era exatamente isso que estava acontecendo no final da... Essa é a imagem, Scott. Essa é a imagem daquele edifício que você acabou de mencionar. Você vê? Eles atingiram apenas este alvo e você vê a devastação que aconteceu. Sim, eles os pegaram. Sabe, a guerra é trágica, mas sabe, os israelenses começaram isto, sabe? Quem semeia vento, colhe tempestade. Eles deveriam ler a sua própria Bíblia. Os iranianos, no final da Guerra dos 12 Dias, estavam alcançando este mesmíssimo resultado. Se você se lembra, o volume de mísseis havia caído, mas os mísseis que o Irã estava disparando, todos estavam atingindo seus alvos. Eles haviam esgotado os sistemas de defesa aérea e estavam lançando mísseis projetados para derrotar os sistemas de defesa aérea. E os alvos que eles estavam atingindo eram alvos que, para o leigo comum, diria: isso é um prédio qualquer, um prédio aleatório que você atingiu em Beersheba. Sabe? Por que você atingiria isso? Mas os israelenses pensaram: puxa vida, eles atingiram o único lugar que era importante, onde estávamos fazendo coisas que, quando atingiram o hospital. Lembra quando atingiram o hospital? E todo mundo, tentando dizer: ei, vocês atingiram um hospital. Bem, na verdade, atingiu um centro de comando e controle que os israelenses colocaram no hospital de propósito, para tentar disfarçá-lo, o que é um crime de guerra. Mas uma vez que você coloca o centro de comando e controle lá, o hospital não está mais protegido, e os iranianos o atingiram dizendo: sabemos o que vocês estão fazendo. E os israelenses pensaram: eles sabem o que estamos fazendo. E a outra coisa que os israelenses perceberam é que, não podemos vencer. Se isto continuar, eles estão dentro do nosso ciclo de tomada de decisão. Vamos perder. Daí, as mãos de Bibi Netanyahu tremerem quando ele fala em pôr fim à guerra, ligando para o presidente Trump a implorar por um cessar-fogo porque Israel tinha perdido a guerra.
Bem, o que o Irã está fazendo é retomar exatamente de onde parou. Eles estão mostrando que possuem informações de inteligência que os avisam em tempo quase real o que os israelenses estão fazendo. Eles estão mostrando que têm mísseis capazes de atingir Israel com precisão e no momento certo. E eles estão simplesmente provando a Israel que eles perderam esta guerra. E Israel, por sua vez, perdeu esta guerra. Esta é a prova disso. E estão fazendo exatamente o mesmo com os Estados Unidos. Estão atingindo os seus alvos. Como eu disse, sabe, não há nada aleatório nestes alvos. As pessoas perguntam, por que atingiram um hotel em Dubai? Por que atingir um alvo civil? Acontece que era uma estação da CIA. É por isso que eles atacaram. Por que atacar em Oman? Atacar uma instalação portuária? Sabe? Porque os 2 armazéns atingidos eram usados pelo governo do ZEUA num acordo secreto com o governo de Oman. Eles, por acaso, explodiram os 2 armazéns que o ZEUA haviam contratado, o que significa que eles sabem o que os ZEUA estão fazendo. Bem, erros acontecem e guerra é guerra. Drones podem ser atingidos na aproximação, desviar do alvo e acertar um que não era o pretendido. A inteligência pode ser falha, embora os iranianos ainda não tenham demonstrado o tipo de falha de inteligência que os ZEUA tiveram ao atingir uma escola de meninas. Até agora, parece que os iranianos estão atingindo alvos legítimos e estão tendo um grande impacto. E isso está assustando pra caramba esses estados árabes do Golfo. Um dos meus maiores momentos na história recente foi uma discussão que tive ontem com Mário Interfall. Não sei se você viu. Bem, sabe, ele é um comentarista muito pró-Israel que abertamente odeia o Irã e, sabe, ele tende a soltar um monte de besteiras. Então, estou tentando colocar os pontos nos is com ele sobre várias coisas, mas, sabe, ele estava meio que no seu jeito confiante e arrogante sobre, sabe, se os iranianos atacariam os árabes do Golfo. Eu disse, não, vocês são todos alvos, todos vocês são culpados. Vocês são todos. Vocês são todos pecadores. E ele tipo, não, eles nunca fariam isso. E enquanto estamos a conversar, você o vê chegar à conclusão de que ele mora no Dubai, e o Dubai está a ser atacado. E você vê o olhar no rosto dele quando ele percebeu, eu sou um alvo. Sim, você é, assim como qualquer um nos Estados Unidos, que é cúmplice de Israel nesta guerra ilegal de agressão. E nunca devemos perder isso de vista. Esta é uma guerra de agressão ilegal, o maior crime de guerra imaginável, pelo qual, meu Deus, nazistas alemães foram enforcados até a morte no final da Segunda Guerra Mundial. E não é só isso, mas, sabe, temos fatores agravantes que entram em jogo, como o crime de guerra de perfídia, onde os Estados Unidos criaram uma bandeira branca de trégua e fizeram os iranianos operarem sob essa trégua enquanto os atacávamos. O ataque surpresa, o covarde ataque surpresa realizado por Israel e pelos Estados Unidos, enquanto Donald Trump fingia fazer diplomacia. É por isso que, aliás, sabe, ouvir Donald Trump contar as mentiras, o homem é apenas um mentiroso descarado. Ele está falando das negociações e do que o Irã está fazendo. Ele é um mentiroso, tudo o que ele disse era mentira. Os iranianos tinham, de fato, lhe oferecido um acordo aos omanes que era aceitável para Woodcock e Kushner, exceto que Woodcock e Kushner não estão lá para aceitar. Eles estão lá para arrastar o processo como parte de um ato de perfídia. Mas os iranianos tinham basicamente concordado com algo que tornaria permanentemente impossível para eles obterem uma arma nuclear, que o seu programa nuclear seria muito limitado e mesmo dentro do âmbito e da escala dessas limitações, apenas capaz de apoiar um programa pacífico de energia nuclear com inspeções. Sem cláusulas de caducidade, sem expansão, sem absolutamente nada. Um programa muito limitado. A eliminação de todas as reservas de urânio enriquecido, sob verificação de inspetores da ONU, da AIEA, com aprimoramentos de inspetores americanos, um assunto. E os iranianos tinham concordado com tudo isso. E, no entanto, enquanto os diplomatas humanos voavam para os Estados Unidos para finalizar este acordo, nós bombardeamos o Irã perfídia. Uma última coisa sobre o programa nuclear, apenas para mostrar a estupidez dos Estados Unidos. Nós afirmamos que o Irã está desenvolvendo um programa de armas nucleares, mas sabemos, e isso tem sido reconhecido por muitos, que Ali Khamenei, na qualidade de jurisprudente supremo, havia emitido pelo menos 2 fátuas que proibiam o Irã de buscar armas nucleares, dizendo que elas são incompatíveis com o Islã. E estas fátuas estavam em conformidade com uma fátua semelhante emitida por Khomeini no fim da guerra Irã-Iraque. Se lembram das discussões que tivemos aqui quando falávamos do estado do programa iraniano no outono de 2020,
2024, outono e primavera de 2024, 24 e primavera de 2025, eu disse que os iranianos estavam a criar uma capacidade que os tornava um estado limiar com 60% de urânio enriquecido. E eu falei sobre o sentimento de muitos iranianos mais velhos, incluindo aqueles que eram influentes para o líder supremo, que disseram que o Irã deveria acabar com a fátua, que existem exceções religiosas que lhes permitiriam buscar armas nucleares por causa de, condições existenciais emergentes. E, no entanto, no final do dia, de acordo com uma conversa que tive com o presidente do Irã em setembro passado, há uma pergunta que ele fez. Ele disse que o Irã não quer uma arma nuclear, que tomamos a decisão de que uma arma nuclear não nos fortalecerá, nos enfraquecerá, que nossa dissuasão é o nosso sistema de mísseis balísticos. E ele disse, mas também é incompatível com o Islã, e somos uma república islâmica, e o nosso líder supremo disse isso. Bem, o líder supremo está morto agora. A teoria de uma crise existencial virou realidade. O Irã está literalmente lutando pela sua vida, a República Islâmica. E a comissão de 3 membros, que foi formada pelo presidente iraniano, inclui como seu jurista sênior um homem que muito provavelmente poderá se tornar o próximo líder supremo. Alguém que já articulou que o Irã deveria revogar a fátua que proíbe armas nucleares e que o Irã deveria ter permissão para construir armas nucleares, que armas nucleares nas condições existentes são permitidas pela jurisprudência islâmica. Então, nós matamos o único cara que disse não a armas nucleares, e agora nós empoderamos o Irã, empoderamos um homem que acredita que o Irã tem o direito de buscar armas nucleares. E eu posso te garantir isso. Nós não sabemos onde estão os estoques de urânio a 60% do Irã. Nós não sabemos onde o Irã instalou cascatas adicionais de centrífugas avançadas IR-6 e IR-8. Não sabemos se o Irã converteu aquele estoque de urânio enriquecido a 60% que eles tinham em urânio enriquecido a 92%, 94%, 96%, o que pode servir como o núcleo físsil de uma bomba nuclear, 5 a 10 bombas nucleares, dependendo de quanto urânio enriquecido a 60% estava disponível. Bem, nos disseram que o Irã tinha a capacidade de rapidamente criar uma arma nuclear, que eles haviam resolvido todos os problemas das ogivas. Bem, e então o Irã tem ogivas que foram construídas e que podem ser carregadas com urânio, se essa decisão fosse tomada, e entregues contra um alvo israelense. Olha, Donald Trump é um dos homens mais burros do planeta, um dos mais estúpidos, aconselhado por algumas das pessoas mais burras do mundo. Ele não entende controle de armas, ele não entende não proliferação, ele não entende os conceitos e preceitos fundamentais que estão ligados a isso. Não, se ele entendesse, ele perceberia que a melhor forma de manter uma arma nuclear fora das mãos do Irã é continuar a fazer com que o Irã adira ao Tratado de Não Proliferação Nuclear e tornar o Tratado de Não Proliferação Nuclear viável para o Irã. E tínhamos um acordo em vigor que teria feito isso. Este teria sido o melhor acordo, porque o JCPOA sempre foi fundamentalmente falho, não por aquilo que o Irã fez ou o Irã negociou, mas sim pela duplicidade dos Estados Unidos. As pessoas nunca refletem sobre o fato de que Barack Obama, o homem que assinou, ou pelo menos, você sabe, aprovou o JCPOA em julho de 2015, em abril de 2015, deu uma entrevista o NPR, onde alguém fez uma pergunta sobre as cláusulas de caducidade, porque Barack Obama estava dizendo, bem, criamos algo que oferece uma janela de 1 ano para a eclosão, significando que se o Irã decidisse romper, teríamos 1 ano para responder, mas esse prazo se encerra quando as cláusulas de caducidade vencem e o Irã pode implantar centrífugas avançadas, aumentar os estoques de urânio, etc. De repente, aquela janela de 1 ano evapora e as pessoas disseram, bem, e quanto a isso? O que acontece quando chegamos a essas janelas? E Barack Obama diz, bem, nós vamos, rever este assunto e se o Irã não tiver mudado a forma como se comporta, significando que se afastou voluntariamente do seu programa nuclear. Então, vamos reavaliar o JCPOA, significando que não era um acordo real, era sempre duplicidade. Sempre. Duplicidade. Foi um acordo fundamentalmente falho. Então agora, Donald Trump poderia chegar e dizer, eu consegui um acordo que realmente resolve o problema nuclear iraniano de uma vez por todas. Exceto que nunca foi sobre o programa nuclear do Irã. Sempre foi sobre mudança de regime. Sempre sobre Israel ditando prioridades estratégicas aos Estados Unidos.
E essa é a declaração mais triste, é que esta guerra ilegal de agressão, este ato de perfídia, não foi feito para avançar as prerrogativas ou prioridades de segurança nacional americanas. Foi feito para avançar Israel, as prioridades de segurança israelenses. Isto não é a América primeiro, isto é a América por último. Isto é a América a subordinar-se a Israel. E, sabe, é uma coisa se Israel quer cometer suicídio, mas é outra coisa se eles tentam levar os Estados Unidos junto. Sim, então aqui está, Scott, o que o senador americano Tim Kaine disse sobre Donald Trump e o ataque dele ao Irã. Tem defendido todo tipo de razões para esta guerra desnecessária com o Irã. É por causa do programa nuclear deles. Espera um minuto, 6 meses atrás, ele disse que tinha obliterado o programa. Há alguns anos, ele rompeu um acordo diplomático que controlava o programa nuclear do Irã. Ele sugeriu ontem à noite que a guerra era justificada porque o Irã interferiu nas eleições de 2020, que ele se recusa a admitir que perdeu. É para proteger manifestantes. Espere um minuto, o presidente Trump está mandando refugiados iranianos de volta ao Irã para serem perseguidos. Se ele se importasse com cidadãos iranianos oprimidos por seu governo, não estaria fazendo isso ao mesmo tempo. Esta foi uma guerra sem... Posso dizer isto, faço parte de 2 comitês que me dão acesso a muita informação classificada. Não havia nenhuma ameaça iminente do Irã aos Estados Unidos que justificasse enviar os nossos filhos e filhas para mais uma guerra no Médio Oriente, e vou fazer tudo o que puder para impedir. Sim, Scott, parece que a escalada está acontecendo enquanto falamos, e parece que o Irã vai, sabe... Houve alguns ataques ao USS, o porta-aviões Abraham Lincoln, e como você... Não muito. Sim, se algo acontecer, alguma escalada ocorrer, sabe, pessoas são mortas, o tripulante, todas essas escaladas, isso pode gerar algum tipo de pressão. Como você vê se as coisas forem nessa direção? Bem, em primeiro lugar, acho que os Estados Unidos entendem as consequências de perder um porta-aviões. É por isso que o Abraham Lincoln está tão afastado das costas iranianas, tão afastado que algumas pessoas acreditam que as suas aeronaves não conseguiram participar nesta campanha. Bem, sabe, os drones iranianos que foram enviados eram drones de reconhecimento, não foi um ataque de drones ao porta-aviões, eram drones enviados para sondar os sistemas de defesa aérea, para recolher informações sobre o desempenho do radar, a capacidade de detecção e coisas dessa natureza. Mas até que os Estados Unidos coloquem um grupo de ataque de porta-aviões ao alcance das ogivas manobráveis hipersônicas do Irã, em seus mísseis antinávio, não vai afundar o Abraham Lincoln. Sabe, você não vai afundar nada. Por isso, os estamos mantendo meio que afastados. É só, sabe, é um reconhecimento de que o grupo de batalha de porta-aviões não é uma coisa viável. Os aviões do Gerald Ford não estão participando de ataques contra o Irã. Eles estão participando de operações de supressão de mísseis balísticos, fornecendo um esquema de patrulha aérea de combate e assim por diante. Eles podem participar de ataques contra o Hezbollah se o Hezbollah se envolver mais, mas igualmente eles estarão bem fora do alcance de quaisquer mísseis antinávio do Hezbollah estacionados na costa de Israel, onde ninguém pode alcançá-los. Porque eles são... nós reconhecemos isso. Sabe, eu só quero observar, se alguém voltar e olhar para aquilo, olhe para o sorriso irônico do Jake Tapper. Quero dizer, sabe, Tim Kaine está falando a verdade e Jake Tapper está sorrindo de lado porque ele é um ativo israelense. A CNN é um ativo israelense. Eles são um ativo de, sabe, Israel primeiro. É típico da mídia tradicional. É por isso que programas como o seu são tão importantes. Para que as pessoas possam ter acesso a dados alternativos que são, sabe, apresentado de uma maneira direta e imparcial. Você não consegue obter nada sério na mídia tradicional, porque, em primeiro lugar, você tem Tim Kaine, e eu posso te garantir, eu poderia fazer perguntas em que ele diria que o Ayatollah Khamenei é a pior pessoa do mundo, que o regime iraniano é horrível, que eles massacram seu povo, o que significa que ele é parte do problema, não da solução, porque ele não consegue articular com precisão sobre a realidade do Irã. Então, sabe, a verdade é que Donald Trump entrou em guerra em violação da Constituição, em violação do direito internacional, em violação de tudo, e haverá um preço político a pagar. Se você ouvir a mensagem gravada de Donald Trump, que ele emitiu depois que o bombardeio começou. Compara isso a Donald Trump em modo de campanha.
Sabe, quando ele se candidatou à presidência desta vez, ele dedicava horas incrivelmente longas e, mesmo assim, terminava cada dia num comício onde ele estava lá fazendo a estúpida dança do YMCA e falando com energia. A voz dele podia estar rouca, mas ele estava energizado. Ele estava lá, ele acreditava. E olhe para o homem gordo e velho que estava a falar com você enquanto ele transmitia uma mensagem em que ele não acredita em nada. Ele entendeu. Ele é um homem que está derrotado porque ele sabe que esta foi uma guerra que foi imposta a ele por Israel. Ele foi avisado por seus comandantes, não podemos vencer esta guerra, mas ele não conseguiu, estava impotente para impedi-la, e agora ele está tentando vendê-la, e mesmo enquanto a vendia, estava jogando a culpa pelo fracasso no povo iraniano. Nós teremos aberto a porta, mas cabe a vocês se levantarem e terminarem o trabalho. Então, se ele não conseguir a mudança de regime, ele dirá que a culpa é do povo iraniano, não dele. Ele disse, perderemos vidas. O Departamento de Defesa já reconheceu que perdemos pelo menos 3 vidas. 3 militares americanos foram mortos em operações de combate contra o Irã. Não temos outros detalhes além disso. Mas tenho certeza de que não serão os últimos. E à medida que os iranianos começarem a escalar seus alvos, eles começarão a atingir alvos de grande sensibilidade e começarão a matar americanos. O que Donald Trump não percebe é que não há nada que ele possa fazer para impedir isso, ameaçar explodir mais edifícios no Irã, matar mais crianças em idade escolar. Você está lidando com uma nação de mártires. Esse foi o problema de matar Ali Khamenei, porque você converteu uma nação de crentes em uma nação de mártires. Estas pessoas celebram o martírio de Hussein na Batalha de Karbala, e a maior honra que teriam seria lutar lado a lado com Hussein, sabe, no céu. E então, você sabe, nós não podemos vencer essas pessoas. Olha, em primeiro lugar, nós não temos uma causa legítima. Não estamos fazendo nada. Eles não fizeram nada de errado. Não nos ameaçam. Bem, e estamos a tentar cumprir uma missão de mudança de regime que nós perdemos no momento em que largamos as primeiras bombas ao martirizar Ali Khamenei, um martírio voluntário. A propósito, só quero salientar isso. Ele não estava a fugir e a esconder-se. Ele estava em casa a dizer, aqui estou eu, e nós matamo-lo. E eu acredito que suas últimas palavras teriam sido muito obrigado, porque você o ajudou a servir seu povo da maneira mais grandiosa possível com os últimos momentos que lhe restavam de vida. Um homem que viveu por 86 anos dedicando-se ao seu povo, à sua religião, à sua fé. Você permitiu que ele prestasse o maior serviço imaginável. Através do seu sacrifício, através do seu martírio, o povo do Irã está a unir-se em torno do governo como nunca se imaginou. E assim, sim, o povo do Irão está a levantar-se e a tomar as rédeas da situação, Donald Trump. Eles estão a dizer-lhe, de jeito nenhum, eles estão a dizer, não nos renderemos. Eles estão a dizer, você foi derrotado. E agora Donald Trump está a encarar a mudança de regime de frente, porque esta espada de 2 gumes vai custar-lhe a presidência, esta guerra falhada, esta guerra de agressão fracassada. Há pessoas como Tim Kaine, neste exato momento, que estão a caçar este homem. E, ele vai perder a Câmara dos Representantes, então ele será alvo de um processo de impeachment. Os últimos 2 anos de seu mandato presidencial serão passados perante o Congresso, enfrentando o processo de impeachment. E se ele perder esta guerra de forma tão feia, e há todas as razões para acreditar que sim, ele pode perder o controle do Senado e, portanto, ele poderá ser condenado, e o seu legado político não será apenas o de um presidente fracassado, mas o de um presidente condenado que passa os seus últimos dias não na Casa Branca ou no Gabinete Oval, mas numa prisão federal. Scott, qual país do Golfo Pérsico entre esses estados árabes é o mais importante para os Estados Unidos? Porque, pelo que tenho visto, né, o Bahrein está sendo atacado sem parar. O que há no Bahrein que não é? Porque toda vez que você vê algo nas notícias, o Bahrein está sendo atingido. E o que é isso? Bem, de novo, eu estou, primeiro de tudo, é a sede da 5ª Frota, atividade de apoio naval. A 5ª Frota é o comando principal do Comando Central na região do Golfo Pérsico, é o centro nevrálgico. Então, eles estão atacando Muharraq, o local onde a 5ª Frota estava sediada. Mas o mais importante, o Bahrein tem uma população de vasta maioria xiita, que é radicalmente contra a família califa. Se você se recorda, há apenas alguns anos, a Arábia Saudita teve que enviar tropas sauditas para o Bahrein para reprimir uma revolta popular contra a família califa. Por que o Irã está fazendo isso? Eu pessoalmente acredito que o Irã está fazendo isso para precipitar uma revolta xiita que derrube a família califa.
E o que eles estão a tentar fazer é, novamente, jogar a carta da mudança de regime ao contrário, né? Dizer, bum, mudança de regime no Bahrein. E agora todos os estados árabes do Golfo estão vulneráveis porque as pessoas vão olhar para o Bahrein e dizer, estamos empoderados. E vão olhar para a contínua corrupção e fraqueza destes regimes que continuam a ser atacados pelo Irão. E haverá mais operações de mudança de regime. Acho que os iranianos estão jogando a carta da mudança de regime ao contrário. E que o Bahrein será a primeira carta que tentarão virar. Sim, enquanto falamos, há poucos instantes ficamos sabendo que a Zona Verde em Bagdá, onde fica a embaixada dos EUAR, está sendo invadida por manifestantes pró-iranianos, né? Não é só em Bagdá. Vemos no Paquistão a mesma coisa acontecendo, sabe? Esse tipo de... Não sei se eles têm alguma noção de... Eles pensaram em todas essas consequências. Não, Nima, você está lidando com ideólogos. Novamente, estas são as mesmas pessoas que aconselharam o presidente Trump sobre a Rússia. Já tivemos conversas antes sobre o quão ignorante Trump é sobre a realidade da Rússia, o quão ignorante o povo americano é sobre a realidade da Rússia. O povo americano é igualmente ignorante ou ainda mais ignorante sobre a realidade do Irã. Quer dizer, sempre que digo às pessoas que o Irão é uma democracia em pleno funcionamento, recebo este riso zombeteiro. És um propagandista e tudo isso. Não, és só estúpido. Nós não pensamos nas coisas com a profundidade necessária. Nós, quando se tem um Pete Hegseth, cujo único e principal foco na vida tem sido levantar 143 quilos, sabe, agora lá em cima, a fazer campanha e a torcer por esta guerra. Ele fala em superlativos, ele está lá, vamos fazer isto, vamos chegar como nunca antes, o inferno sentirá a fúria como mas a base desta campanha é ignorância, é pura estupidez. Se você, novamente, qualquer um que pensou que poderia alcançar uma mudança de regime assassinando Ali Khamenei em sua casa, significa que você não sabe nada sobre a região. Então nós nos viramos e bombardeamos. Lembre-se, a razão pela qual estão invadindo a Zona Verde não é só por causa do assassinato de Ali Khamenei, é que nós bombardeamos Bagdá. É parte da guerra. Bombardeamos Bagdá, bombardeamos os quartéis generais das milícias populares, aliás, que têm suas raízes não no Irã, seus idiotas, mas em Ali Sistani. Basta olhar para o ano de 2014, quando o ISIS avançava por Tikrit em direção a Bagdá. Os iranianos estavam se articulando, mas o homem que tornou possível a mobilização das milícias populares e a quem a vasta maioria das milícias tinha lealdade desde o início era Ali Sistani em Najaf. Foi ele quem os criou. E assim, não só tinham assassinado Ali Khamenei e todas as milícias pró-iranianas estão contra eles, mas agora bombardearam o quartel-general das milícias populares que são leais a Ali Sistani. E nós perdemos totalmente o roteiro. E isto é, de novo, não quero que nenhum americano se machuque, embora provavelmente se machucarão, mas isso é necessário para a limpeza do câncer americano do Oriente Médio. A América é um câncer no Oriente Médio, não trazemos nada de bom para o Oriente Médio. Tudo o que tocamos morre. Somos horríveis, né? Precisamos ser expulsos do Oriente Médio e nós criamos as condições para que o Irã busque realizar isso. Há uma razão pela qual eles bombardeiam essas nações árabes e é porque eles disseram: vocês devem se livrar da presença americana ou continuaremos a atacá-los como parte do problema, não parte da solução. E agora no Iraque, acho que verão uma limpeza da presença americana. Bem, sabe, houve uma época em que Donald Trump podia enviar um batalhão aerotransportado, um batalhão de fuzileiros navais para reforçar a Zona Verde. Ele não pode fazer isso agora. Você não pode reunir forças no Kuwait porque elas serão explodidas. Você não pode voar com aeronaves, não pode pousar aeronaves, não pode fazer nada porque o Irã tem o seu número. Scott, antes de terminarmos, como você viu a reação da China e da Rússia até agora? O que você quer que eles façam? É o ponto. Eles só... Não, apenas politicamente, como os encontrou, porque falavam no Conselho de Segurança da ONU, a China condenava, sabe, o que os Estados Unidos estão fazendo e dizendo que, sabe, os Estados Unidos são só sobre mudança de regime e sabe, criando caos. Mas esse é o ponto. Mas eles estão certos, e isto é o que eles podem fazer. Vejam, a China e a Rússia têm as suas próprias preocupações estratégicas de segurança nacional. Uma delas é manter o Irão como membro dos BRICS. É muito importante. A Rússia tem um corredor econômico norte-sul que liga São Petersburgo com portos iranianos. A China inaugurou a nova Rota da Seda que liga o oeste da China a Teherã por via férrea. Ambas as nações veem o Irã como uma parte muito importante da crescente União Econômica Eurasiática. Então, eles querem que o Irã seja mantido.
A Rússia assinou um acordo de segurança estratégica que tem um componente militar e a Rússia tem cumprido, sabe, suas obrigações militares. A China, não sei se assinaram um acordo formal, mas também tem enviado capacidades militares. Mas estes não são, sabe, tratados, estes não são alianças. Nem a Rússia nem a China vão se envolver militarmente nesta luta diretamente. Não acho que eles precisem. Acho que eles percebem que o Irã tem os meios para lutar até o fim, para resistir. A função deles é zelar pelos seus próprios interesses, porque o que mencionei há pouco sobre o corredor econômico Norte-Sul e a nova Rota da Seda são, de fato, interesses econômicos. O papel da China e da Rússia é assegurar que, quando este conflito chegar ao fim, o maior nível de estabilidade econômica ainda prevaleça na região e em todo o mundo. Eles precisam evitar que esta guerra existencial de sobrevivência se espalhe para alvos econômicos. O Estreito de Hormuz é uma coisa, é um interruptor de ligar e desligar, o que significa que no momento em que o Irã decidir que não vai fechá-lo, eles apertarão o botão de ligar e o tráfego poderá passar. O que eles precisam evitar é o Irã atacar os campos de petróleo sauditas, campos de petróleo do Azerbaijão, campos de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, etc. E eles precisam impedir que os Estados Unidos e Israel, por frustração, ataquem os campos de petróleo iranianos. Então, este é o papel deles agora, evitar que esta guerra se expanda e crie um caminho, um vetor para uma resolução diplomática para este problema. Em algum momento, uma das partes vai ficar atordoada e dizer, temos que parar esta guerra. Provavelmente serão os Estados Unidos, quando ficarmos sem munição e percebermos que não podemos derrotar o Irã. E estaremos fazendo isso em nome de Israel, que terá absorvido bem mais do que o limite de 700 mísseis balísticos, e eles estarão em grande sofrimento. E o trabalho da Rússia e da China é poder intervir e facilitar essa saída diplomática, muito importante. E então, eu acho que esse é o papel deles, e eles estão a lançar as bases da diplomacia, para que quando essa janela de oportunidade se abrir, eles possam intervir e agir. Sim, muito obrigado por ter estado conosco hoje, Scott. Foi um enorme prazer, como sempre. Por favor, fique por aqui, Scott. Depois que terminarmos, preciso te falar uma coisa, meu amigo. Ok. Estou em apuros? Não. Deixe-me só concluir isto rapidamente.